No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha história com os desenhos realistas, contar um pouquinho da minha trajetória, para você conhecer um pouquinho sobre mim. Olá, desenhista! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Ellen, artista e professora de desenho realista. E nesse canal nós vamos falar sobre tudo que envolve o mundo da arte. Então vamos lá, como que começou a minha paixão pelos desenhos e principalmente pelos desenhos realistas? Uma coisa que você precisa saber sobre mim é que eu tenho 41 anos. Isso significa que eu vivi a minha infância nos anos 90. E como toda criança dos anos 90, eu assistia os animes na extinta rede de televisão A Manchete. E esses animes eram Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon, Yu Yu Hakusho, Shurato. Eu amava todos esses desenhos. E não demorou muito para que eu tentasse copiar esses desenhos. E, gente, era uma luta, né? Quando a gente é criança, a gente não tem muita noção de desenho, então os desenhos ficam tudo torto, né? Provavelmente os seus desenhos também eram assim, a não ser que você seja uma criança fora da curva, né? Mas então os meus personagens ficavam com a cabeça muito grande, o corpinho muito pequeno, mas eu achava que estava lindo, que estava maravilhoso. E realmente, os desenhos assim me fisgaram de tal maneira que eu levei para o resto da minha vida. Eu sempre estava ali por volta de ficar assistindo algum anime, de ver algum desenho, de tentar copiar, e fui melhorando com o tempo, fazendo os desenhos à mão livre. E aí eu cresci, né, me formei, tive que começar a trabalhar, e trabalhei de várias coisas, já fui operadora de caixa, já trabalhei em laboratório, já fui operadora de telemarketing, já fiz de tudo um pouco na vida, mas o desenho sempre me chamava de volta, sempre. Principalmente quando eu estava meio triste, meio para baixo, eu gostava de ficar no meu cantinho, quietinha, desenhando. E na escola, né, provavelmente você já deve ter passado por isso também, sempre tem aquele seu colega da turma que desenha melhor, melhor que todo mundo, e você sempre admira os desenhos daquela pessoa e fica tentando copiar, fazer igual. Eu era uma dessas alunas. Eu não ficava desenhando a aula toda, não, porque, modéstia à parte, eu era uma boa aluna, prestava atenção na aula, mas quando algum colega mostrava o caderno dele lá desenhado, eu sempre crescia o olho e ficava assim, caramba, quero desenhar um dia assim também. E eu lembro de uma ocasião que era um trabalho de história, já estava no ensino médio, que a gente ia apresentar e um colega do nosso grupo de trabalho desenhou o Napoleão Bonaparte. E foi até eu que dei a referência para ele. Eu tinha um livro que tinha um quadro, a imagem de um quadro do Napoleão, e ele conseguiu fazer no estilo realista, com grafite, numa cartolina bem grande. E eu fiquei assim, chocada com o desenho dele. E eu sabia que eu não conseguia fazer nada daquele tipo, né? Meus desenhos eram bem simples mesmo, com contorno, tentava fazer um esfumado ali com a mão mesmo, ficava bem tosco, sabe? E aí quando eu vi que ele conseguia fazer aquele tipo de desenho, eu fiquei louca. Falei assim, gente, eu preciso fazer algo assim também. Mas o tempo passou, né? Eu não explorei tanto o lado, né, do desenho. Mas eu lembro de uma outra ocasião também, não posso deixar de falar, que na escola, aí já era com o Dragon Ball, eu gostava também do Dragon Ball. Aí eu fiz numa cartolina, numa aula até de arte mesmo, era educação artística, e eu fiz bem grandão a transformação do Goku em Super Saiyajin. E eu fiz com canetinha e tinta guache. Foi, assim, um trabalho que eu fiquei muito orgulhosa, até porque meu professor de arte, ele não era um professor, assim, que dava muitas técnicas pra gente, então meio que eu fui sozinha mesmo. Ele não teve muita intervenção. E eu fiz o Goku, consegui colocar aquele tom rosado da pele dele, né, misturando as tintas ali, fazendo eu mesma as misturas de tintas, aquele cabelo amarelo pra cima, né, ficou muito legal, modéstia à parte, né. E sabe o que aconteceu? Meu professor pegou o desenho pra ele. Simplesmente pegou o desenho e levou embora. Não tem esse desenho. E fiquei tão orgulhosa de ter feito ele e não fiz outro pra mim. Ele simplesmente pegou meu desenho pra ele.
Mas tudo bem, né, águas passadas. Mas aí, como eu comentei, eu me formei, fui trabalhar, então o desenho ficou meio que de escanteio, né. Mas quando eu mudei de cidade, e eu já estava com 30 anos, eu vi um artista na praça do centro da minha cidade, desenhando, fazendo desenhos realistas. E aí, mais uma vez, bateu forte aquela paixão no meu coração. Fiquei, gente, como que ele consegue fazer? Ele desenhava na praça mesmo, as pessoas ali passando, olhando, e ele desenhando, e eu encantada, né? E eu comentava com algumas pessoas: ah, vocês já viram aquele artista lá no centro, que ele faz uns quadros lindos e tal. Até que uma amiga começou a trabalhar numa escola, tipo de cursinho técnico, e ela comentou comigo. Ela falou que aquele artista lá do centro ia dar aulas na escola que ela estava trabalhando. E aí ela falou comigo: "Por que que você não vai lá? Se matricula com ele, né?". E eu não demorei mesmo, fui lá, corri atrás dele. E assim, eu acho que ele estava começando a dar aula lá na escola, então eu fui a única matriculada. Pelo menos naquele período ali, era só eu e ele na sala de aula. E aí ele começou a me ensinar os primeiros passos do realismo. E eu fiquei encantada. E aí ele foi me ensinando questão de perspectiva, né, de proporção, como fazer observação para um retrato ao vivo, como que eu tirava as medidas ali com o lápis, estendendo o lápis assim, medindo. E eu achei aquilo incrível. Eu comprei uma pasta para mim bem grandona, no tamanho A3, para me colocar meu bloco de canção, meus lápis, e sair andando pela cidade com aquela pasta, me sentindo a artista, né, no meio do centro lá da cidade. Só que eu acho que não deu muitos interessados naquela época lá, né, do curso dele, que ele começou a ministrar, e durou só 4 meses. Ele falou comigo, mas olha, eu acho que você já tá boa, você pode continuar desenhando aí, vendo os vídeos na internet, que não vai dar mais para mim poder continuar te dando aula, né. Uma pena, então, foi só 4 meses, mas assim, eu consegui um resultado bem legal, apesar dos 4 meses, assim, foi pouco, né. Mas aí o que que aconteceu? Algumas pessoas sabendo que eu estava desenhando, inclusive essa minha amiga, pediu para mim poder fazer um desenho dela. Eu cheguei a fazer 2 desenhos dela, da irmã dela, e o pessoal ficou sabendo, meus amigos, né, amigos de amigos, e as pessoas começaram a me pedir encomenda. Então eu já comecei a ganhar um dinheirinho extra ali já com as minhas encomendas, mesmo não tendo muita experiência, só com o conhecimento que eu tinha, e já fui conseguindo, né, trabalhar com isso aí. Claro que não era nada, não cobrava nada muito caro, né, mas eu fiquei muito feliz, porque teve até pessoas de outras cidades que me encomendaram também. Eu cheguei a mandar pelo correio, foi uma época muito legal. Mas, o que que aconteceu? Chegou num patamar, num nível, que eu não conseguia evoluir mais. O meu desenho ficou estagnado, porque era a técnica que eu tinha, e eu não conseguia evoluir mais. Então isso me mostrou que eu precisava de aprender com quem estava num nível acima do meu. Eu desenhava bem, mas ainda não era o que eu sabia que dava para alcançar, porque aí com a internet a gente vê, né, artistas maravilhosos, fazendo trabalhos, assim, espetaculares, e eu ficava me comparando, normal. Eu ficava assim: "Gente, será que um dia eu chego nesse nível aí, né, de realismo, do hiperrealismo?". E eu ficava pensando muito nisso, né, embora eu trabalhava com outras coisas, trabalhando no CLT também, ficando muito tempo ali no trabalho, mas a minha mente no desenho. Eu ficava pensando: "Você podia estar em casa, né, treinando, desenhando, fazendo o que realmente eu gosto". Mas são as dificuldades da vida, né, a gente até brinca, muitas pessoas falam assim: "Ah, se vou largar tudo e vou pra praia, vou viver da minha arte", né, tem gente que fala assim, né. Mas o viver da minha arte, não era uma questão assim: "Vou largar tudo", era algo que eu realmente queria muito, porque eu via outras pessoas vivendo da arte delas, e eu ficava pensando: "Por que que eu também não posso viver, né?". Eu já tinha conseguido bastante encomendas, né.
Um dia eu fiz uma conta, assim, por alto de encomendas que eu já fiz, até nessa época mesmo, que eu ainda não tinha muita técnica, eu contei 50 retratos. Então eu falei assim, ó, tem um mercado aí que eu posso explorar sim, mas eu senti a necessidade de melhorar. E a virada da chave, por assim dizer, para mim, se deu até mesmo numa encomenda. Uma moça, uma mulher me pediu para poder desenhar os 3 filhos dela, e era uma composição, porque os 3 não estavam na mesma foto, então eu tive que fazer ali uma montagem, né, fiz no computador, depois eu imprimi para poder conseguir fazer a referência, foi um quadro grande, no tamanho A3, e para mim o desenho ficou lindo, foi um dos desenhos mais bonitos, eu me orgulhei muito dele, de ter conseguido fazer, porque não era, os 3 não estavam juntos, mas o quadro eu consegui fazer, colocar os 3 juntos, e acho que foi até um dos primeiros que eu fiz assim, depois eu fiz outros assim também, mas o que aconteceu? Ela não gostou do resultado. Num primeiro momento ela até gostou, ela achou lindo, né, me pagou direitinho e tal, mas depois ela veio falando que a filha, que eram 2 filhos e uma filha, que ela não estava igual, que estava com dentes a mais. Eu falei, dentes a mais? Eu falei, nunca que eu ia cometer um erro desse, né, e tal. Achei estranho o argumento dela. E aí eu fui reparando que ela estava colocando desculpas, mas é porque provavelmente o que aconteceu? Ela pegou uma referência de uma foto muito antiga da filha, que não estava condizendo com a foto, com a pessoa dela, né, na atualidade. Estava diferente, ela estava bem mais nova, mais magra, com cabelo diferente. E aí, provavelmente a filha não gostou. E por a filha não ter gostado, aí ela começou a falar que não estava legal, mas o quadro tinha ficado tão bonito, no meu ponto de vista, né? E principalmente os filhos dela, né? Os rapazes tinham ficado tão bonitos no desenho. Mas aí ela não gostou mesmo, aí ela falou que ia até jogar o quadro fora. E isso me chateou demais. Eu fiquei assim, poxa, eu que errei? Eu fiz errado alguma coisa e tal, mas aí eu percebi que não, foi isso, né, não foi uma conversa, eu não tive uma conversa falando sobre a referência, né, ela só pediu para mim poder juntar as 3 fotos, eu fiz isso, né. E aí isso me desanimou, fiquei um tempão sem desenhar, aí eu já comecei a querer desistir, falei assim: "Ah, não é para mim, eu cometi um erro", né, essas cobranças que a gente fica, né. E depois eu vi que não, eu falei: "Não, não foi eu que errei, eu fiz mais de 50 encomendas, uma pessoa reclamou, então e nem foi culpa minha, né, foi a pessoa mesmo que não gostou, porque a foto que ela escolheu não estava representando bem, né, a pessoa ali que ela queria retratar". E aí depois de um tempo eu falei: "Eu preciso voltar a estudar, eu preciso melhorar minhas técnicas", e não só aprender a desenhar, mas também aprender a vender o meu serviço, que é algo que todos os artistas, né, que querem viver da sua arte, às vezes acabam penando por não saber como vender, não saber como conversar com o cliente e tudo mais. Então eu fui estudar. Então eu consegui entrar num curso de realismo, daqui a pouquinho eu comento mais como que foi, e também fui estudar marketing, fui estudar estratégia de venda, atendimento aos clientes, né, fui aprender, falei assim: "Vou aprender para poder tornar isso o mais profissional possível". Mas nesse meio tempo, sempre trabalhando com outras coisas, né, porque não dava ainda para viver só da minha arte. E aí, o que eu fiz? Eu trabalhava nessa época com limpeza de casas, né, como diarista, e vendia também sombrinhas com proteção solar, e para fazer renda extra, né. E fazendo renda extra com as sombrinhas, eu consegui comprar o meu primeiro curso de realismo, online, que foi do professor Charles Laveso, que sempre foi para mim uma referência no realismo. Então eu comecei a fazer o curso dele, e quem já fez o curso dele também vai até ver algumas referências minhas aqui de desenhos do curso dele, né, de exercícios, e fiz e ainda estou fazendo,
Porque eu acho que para a gente poder ensinar outras pessoas, a gente precisa continuar aprendendo e evoluindo, né? Não, nunca devemos parar, achar que a gente já sabe de tudo e que está muito bom e que agora eu vou ensinar. Não, a gente tem que estar sempre em constante evolução, né? Então, por isso que eu continuo estudando também. Mas aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a fazer o curso, eu já desenhava, já tinha conseguido, né, bastante encomendas, e aí veio um outro choque de realidade, porque eu vi que eu tinha que treinar muito a minha percepção, eu ainda não estava boa na percepção. E no primeiro ano do curso, porque ele é assinatura anual, eu praticamente não fiz quase nada, porque eu também dei uma desanimada, porque eu vi que eu não estava conseguindo alcançar o nível ali do que os professores propunham, né, nas aulas. E aí eu também dei uma desanimada, falei, gente, mas era tanto que eu queria tanto fazer esse curso, por que que agora que eu tô com ele nas mãos eu não tô fazendo? Então, assim, bloqueios, né? A nossa mente vai nos bloqueando, vai nos sabotando, e a gente tem que lidar com esses desafios. Então, eu lidei com esses desafios, e aí no segundo ano eu peguei firme, e aí eu fui treinando, estudando. Chegou no momento que eu fui fazer a parte do realismo de pets, também foi uma forma de eu tentar conseguir aumentar meu portfólio, né, também desenhando os animaizinhos, não só retratos, né, de rosto. E eu fui fazer um cachorrinho do pelo branco. E, gente, deu uma bugada tão grande na minha mente fazer esse cachorrinho do pelo branco, porque a gente desenha com grafite cinza, né? Como que eu vou fazer um pelo branco? E aí, mesmo assistindo a aula, eu vi que eu não consegui alcançar um resultado muito satisfatório. Foi quando a minha professora falou para mim ler o livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Eu fui procurar esse livro e fui ler, fui estudar. Precisei terminar de gravar esse vídeo num outro dia, porque de forma muito amadora e principiante eu deixei a bateria do meu microfone acabar. Já tinha terminado de gravar tudo depois que eu vi que uma parte ficou sem áudio. Mas continuando o assunto que eu estava falando, eu fui estudar, eu fui me aprofundar mais sobre a questão da percepção, que eu sabia que era algo que estava me faltando, e eu fui e comprei esse livro aqui, que é o Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, e esse livro me ajudou muito, foi até uma indicação da minha professora lá do curso mesmo, para poder desfazer esse nó que criou na minha mente ali, né, na hora, esse conflito, né, de fazer algo e não consegui. Eu via, mas a minha mão simplesmente não obedecia. Então esse livro me ajudou a entender melhor como que o nosso cérebro, ele é dividido em dois hemisférios, o lado esquerdo e o lado direito, e o que cada parte do cérebro faz. Ela é responsável pelo quê? É um assunto muito interessante, que realmente me ajudou na percepção, ajudou a melhorar a qualidade dos meus desenhos. E se vocês quiserem, eu posso trazer uma resenha mais completa sobre esse assunto, que é muito interessante. Acho que vai ser de ajuda para vocês também. É só deixar aqui nos comentários para eu saber que eu faço esse vídeo para vocês também, certo? E eu percebi que muitos cursos e professores de realismo falam de forma muito superficial sobre isso, como melhorar a percepção. Talvez é algo que tenha que ser trabalhado antes mesmo do aluno pegar no lápis para de fato desenhar. E é algo que, como era uma dificuldade minha e eu estou procurando resolvê-la, eu percebo que pode ser a dificuldade de muitas pessoas também. Por isso, agora, nesse momento que eu estou gravando meu curso de realismo e também dando aulas, eu estou focada em ajudar as pessoas a adquirir uma percepção aprimorada antes mesmo dela começar a desenhar. Porque eu sei, por experiência própria, que foi isso que me faltou. Quando eu cheguei lá na frente, que eu fui tentar evoluir no desenho, eu vi que estava faltando isso. Então, agora, neste momento, estou trabalhando numa técnica, num método que possa ajudar as pessoas a desenhar melhor, mesmo quem não tem experiência com desenho.
Eu não acredito em dom, eu acho que qualquer pessoa pode sim aprender a desenhar e com a técnica correta, com o método correto, qualquer pessoa pode evoluir no desenho também. E é isso que eu vou trazer aos poucos para vocês também aqui neste canal. Se você gostou de saber um pouquinho da minha história, deixa um like para mim saber que você gostou e também se inscreva aqui no meu canal. Se você quiser, pode também assinar a minha newsletter, que toda semana eu trago um conteúdo reflexivo sobre a arte. Eu falo sobre desenho, sobre os desafios de ser artista e também trago conteúdo que vai te ajudar também a destravar a sua habilidade como artista. O link está aqui na descrição. E nos vemos no próximo vídeo, então. Até breve!